Boa noite com Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até o dia esclareça. Até que o dia esclareça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Foram pessoas incomuns. Deus não é comum. Deus é incomum. Nós pedimos a Ti, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados e a gratidão nos nossos corações, porque o Senhor está aqui. Ouvimos isto de manhã e temos sido guardados como filhos do Senhor. E o Senhor tem nos corrigido, exortado, conforme a Tua palavra observa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, encomendamos esse culto a Ti e a saúde de cada pessoa que está nos ouvindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando seus olhos se abriram, eles o conheceram. É um tema do irmão Branham, é claro. É uma mensagem. Quando seus olhos se abriram, eles o conheceram. Por muito tempo, dentro daquele limite de ministério de Jesus, eles acompanhando e não tinham seus olhos abertos ainda a respeito de Jesus. Coisa tremenda, não? E é no incomum onde Deus se encontra. É uma frase para se guardar. A mensagem é uma palestra para ser guardada, é uma conferência. É o parágrafo 17. E é no incomum onde Deus se encontra. É onde o homem se perde, porque procura no comum, no vulgar. E ele não está ali. Ele está no incomum. Os crentes
que tiveram seus olhos abertos para ver o que Deus está fazendo nessa última hora, para ver o profeta que ele enviou, o profeta Elias, devem saber que, estando no incomum, então se torna pessoas incomuns. Não são pessoas comuns como as demais, tendo os mesmos gestos, as mesmas maneiras de viver, a mesma maneira de vestir, de falar, de se portar, porque elas são incomuns. E é certo que a pessoa sofre porque lá dentro da casa dela, ela não é comum. Entre filhos, entre marido, mulher, parentes mais próximos, mais distantes, amigos, no trabalho. Veja uma pessoa em comum dentro de um ambiente escolar, como está hoje. Eu fui posto para fora da classe por 2 vezes, por resistir os padres. Criança. Todo mundo concordando com Maria, a mariolatria, aquela coisa toda. E eu tive a graça de resisti-lo. A professora me pôs para fora. Estava desrespeitando o padre. Eu era uma criança incomum ali. Você é uma menina incomum. Onde você estiver, estudando no primário, onde você estiver no trabalho, não é um fanatismo, não é um legalismo, mas a sua fé, o seu Deus, que é incomum, faz fiéis pessoas incomuns. Comemos quase tudo que eles comem. Bebemos a água que eles bebem. Usamos da medicina como eles usam, dos meios de transporte. E de todas as maneiras quase de viver, exceto aquilo que contraria as Escrituras. E com isso se torna uma pessoa incomum.
O nascimento de Cristo foi incomum. O profeta está dizendo neste parágrafo. O nascimento de Cristo foi incomum. O anjo disse, aliás, o profeta disse, uma virgem conceberá. Não por um sistema de fornicário, de fornicação, porque pode uma virgem conceber através de fornicação. Mas não foi. Foi de uma maneira incomum, sobrenatural. E nós estamos vivendo debaixo da graça de um Deus incomum, da graça de uma virgem conceberá, vivendo à sombra do Todo Onipotente. Ora, sendo assim, não podemos viver como derrotados, frustrados, diz o profeta. Ele termina aquela mensagem, o fundo clama o fundo, falando, rasgando a atmosfera assim, Satanás, não estamos derrotados. Quando ele fez aquela declaração, aquele desafio, você estava lá, você está nisso. Deus é sempre incomum. Ele faz coisas incomuns. Ora, você já pensou abrir um mar para um povo, mais de 2 milhões de pessoas passaram a seco? Isso é verdade. Isso aconteceu. Eu estava lá, você estava lá. A sua fé é simples e é incomum. Por isso você declara que estava lá. É porque você crê de coração. Ele faz coisas incomuns, porém sempre de acordo com sua palavra. Aí então deixou a bússola, porque surgem muitas coisas, mas não de acordo com a palavra. Agora preste atenção. Sempre de acordo com sua palavra. Ele nunca faz nada fora de sua palavra, nunca. Tão incomum, porque primeiro ele promete, e depois envia alguém para manifestar aquela palavra, fazê-la real às pessoas. Ele foi lá, na porta,
da tenda, parece que eu vejo uma árvore frondosa, e ali debaixo Abraão teve aquela conferência com ele. E que coisa incomum! Nunca se cansa de falar e nunca se cansa de ouvir sobre Abraão e Sara. Você já notou isso? É sempre novo. Veja que coisa mais incomum. Se ela fosse uma mulher nova ainda, se ele fosse um homem ainda em seus dias próprios, está bem. Mas vencidos no tempo, data de vencimento, está fora do tempo. Ora, por que Deus não abriu o ventre de Sara como abriu de Ana, enquanto ela era nova? Ele queria e fez com que a coisa fosse totalmente incomum, para que Abraão e Sara vivessem exatamente o que a noiva de Cristo está vivendo. É incomum, é sobrenatural o arrebatamento, essa promessa. O arrebatamento é uma promessa como Elohim prometeu a Abraão, o filho. É a mesma coisa. É a mesma palavra. O arrebatamento é a mesma coisa. É a mesma palavra. Quando vocês, pentecostais, primeiro receberam o batismo do Espírito Santo, isso foi uma coisa incomum. A gente que era criado numa igreja conservadora, a coisa mais estranha era ouvir um grupo de pessoas orando, falando línguas estranhas. A coisa mais incomum que era. Hoje está tão comum, um movimento carismático, católicos, denominacionais, falando línguas. O que era incomum se tornou comum. Mas esta mensagem nunca fica incomum. Pode ficar incomum para certas pessoas, ficar comum. Para certas pessoas, mas para o eleito, ela nunca fica comum. O autor dela é incomum, e não haverá outra. Todavia Deus o prometera derramar o Espírito nos últimos dias, e aí ele estava. Assim não importava quão incomum fosse, era a promessa de Deus que tinha de ser manifestada, porque Deus a prometera.
Isso repetiu como foi lá em Jerusalém, lá no cenáculo. Mas eles não ficaram lá no cenáculo, simplesmente transbordando em línguas. Eles partiram dali com o poder incomum. Quando Pedro e João chegou lá no templo, eles mostraram logo o incomum. Aquele homem estava lá há 38 anos mendigando, paralítico. E Pedro disse uma frase totalmente incomum para se ouvir ali: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus. Tão simples. Em nome de Jesus. Não ficou lá meia hora com a mão na cabeça da pessoa para ela receber a bênção. Em nome de Jesus, levanta. Ele se pôs de pé, a pular, a dar glória a Deus. É claro que a notícia tinha que espalhar instantaneamente, urgentemente. Chegou lá para Caifás, Anás. Olha aquele homem lá, está vendo que o pescador mandou ele levantar e ele levantou. Que coisa mais incomum. Irmãos, está havendo milagres no nosso meio que nós não percebemos. Eu falo por mim, falo por você. O anjo do Senhor tem parado entre nós e o perigo, entre nós e a arma, entre nós e o desastre. Agora veja, parágrafo 19. Agora a ressurreição foi incomum para muitos dos seus. Para os dele, de Jesus, a ressurreição foi incomum. Como deveria ser. Que sensação foi esta? Chamar Marta, Maria, para ir lá para o cemitério, a receber a notícia que ele estava sepultado há 4 dias. Que sensação é esta? Ah, ele vai lá para chorar. Ele vai lá para chorar. Ou vai pôr flores na sepultura. O que é? Isso é comum. Dizem que um brasileiro procurou o japonês. Por que vocês põem comidas no túmulo? Eu disse, é pelo mesmo motivo que vocês põem rosas, que é para eles, os seus queridos, virem sentir o cheiro. Cheiro de flores, de rosas.
Mas ele mostrou que não foi por flores, não foi apenas chorar. Lázaro, sai para fora. Oh, ato incomum! Que sensação tremenda aquele povo ver aquilo. A pedra já tinha sido tirada. O que eles tiveram que fazer, o que elas tiveram que fazer. Não importando qual o mau cheiro. Pense, só de ler aqui na Bíblia, se você ler vivendo o quadro, você se espanta. Eu era criança e familiarizado com essa escritura, eu li, e a vida estava tão difícil, eu li e orei. Essa escritura que Lázaro foi ressuscitado, e eu criei. Fui lá para a porta de casa, sentei no baldrame, a gente falava baldrame, que era de aroeira, de madeira, esperando meu pai aparecer lá. Aquela fé de criança. Custei admitir que ele não viria lá, naquela esquina que demandava para o cemitério. Mas nem por isso eu deixei de crer que Lázaro foi ressuscitado. E você não pode, de maneira alguma, arrefecer-se, se cansar, desanimar. Porque você se conhece como humano, necessidades idênticas a todos os humanos, biológica. Toda necessidade. Você vai viver o momento mais incomum que existe, que já existiu. É uma ressurreição em massa e uma transformação dos nossos corpos, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É incomum falar que vai subir. Falar que vai ser transformado. Paulo viu, não lhe era lícito falar, mas o irmão Branham viu e foi lícito ele falar. Ele viu os corpos celestiais na sexta dimensão. Ele viu. Ele palpou, ele deu o braço para a sua primeira esposa, para a segunda esposa.
É incomum. O seu cavalo, o seu cachorro, é incomum. Temos que parar. Jesus, você põe a sua mão na sua cabeça se você está sentindo um desequilíbrio mental. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no lugar da doença. Na barriga. No estômago. Nas pernas. Em todo o corpo. Garganta. Olhos. Ouvidos. E agora silêncio. Aí na internet, receba tudo que esses aqui estão recebendo. Algo em comum. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora glorifica a Deus. Pode glorificar porque aconteceu. Aconteceu o que você estava esperando. Aleluia. Graça, graça, graça. Graça, graça, graça. Graças a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aconteceu o que você estava esperando, saúde, vida em abundância, glória ao Senhor Jesus, aleluia. Com suas mãos levantadas, Deus abençoe nosso pastor Joaquim Gonçalves, em nome de Jesus Cristo, amém, e o recompense.